presentes eram dados pelo noivo ou sua família. Eles davam presente à noiva ou à família da noiva. O terceiro compromisso era a espera em santidade. O intervalo de espera antes do casamento. Durante este tempo, era importantíssimo manter a pureza. Caso contrário, se não mantesse a pureza, o contrato ele podia ser parado, podia ser cancelado. E o quarto compromisso era a festa de casamento. As bodas ou o banquete nupcial começava quando o noivo ia na casa da noiva buscá-la para levá-la para a sua casa. A noiva era acompanhada de pessoas, de amigos, e usava um vestido de seda, de bordaduras, enfeites sobre a sua roupa, sobre o seu corpo, até aquele certo momento. E esta festa durava uma semana. Introduzindo este conteúdo para os dias atuais, é bem verdade que nós também fazemos parte e estamos assumindo um compromisso com Jesus. O primeiro compromisso que a noiva assume com Cristo é o compromisso do desposório. Jesus desceu na terra, fez-se maldição por nossas vidas e nos comprou com o seu sangue. Ali, aleluia, nós tomamos um compromisso com Ele. Deus nos deu como herança Jesus. O segundo compromisso é o pagamento de dote. Quando Jesus, ele se sacrificou na cruz do Calvário, foi um alto preço, pagou por nossas vidas. O terceiro compromisso que nós assumimos com Jesus é a espera em santidade. Enquanto estamos aqui neste mundo, temos que andar em santidade com o noivo. Temos que andar em verdade com Ele, porque a qualquer momento Ele irá voltar. Irá pegar muita gente de surpresa. Assim como o noivo, ele pegou as virgens que não guardaram azeite em suas lâmpadas. E o quarto compromisso é a festa de casamento, ou seja, as bodas ou a festa nupcial. Algo glorioso está sendo preparado para a noiva. Paulo disse que a qualquer momento ele aparecerá no céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E ele enviará os seus santos anjos nos quatro cantos da terra para reunir os seus escolhidos. Só que este tempo, este período em que ele ainda não retornou para buscar a sua igreja, é bem verdade que a noiva, ela tem se corrompido. Quando trata-se de um tema, como posso ser a noiva de Cristo se tenho um caso com o diabo? Está se tratando de um relacionamento fora daquele compromisso que você tem. É bem verdade que quando você assume o compromisso de noivado, você vai ser fiel, você vai caminhar, você vai honrar aquela pessoa que você decidiu e escolheu para viver todos os anos da tua vida, até que o dia que você descanse ou até o dia em que Jesus retorne para te buscar. Só que a noiva, ela tem se corrompido. Neste, aleluia, intervalo de tempo em que Jesus ainda não retornou, a noiva, ela está se tornando, aleluia, está fazendo coisas que não agradam ao noivo. Ela está passando a ter um caso com o diabo. E que casos são esses, pastor? Tratando-se de caso com o diabo, é bem verdade que quando você começa a se envolver com uma pessoa, você passa a adquirir alguns hábitos que aquela pessoa tem. Você passa a praticar algumas coisas que aquela pessoa tem. Quando você assumiu um compromisso com Jesus, você passou a fazer aquilo que agradava a Ele. Você passou a fazer aquilo que alegrava ao Senhor. E tendo este relacionamento com o diabo, você está passando a fazer aquilo que agrada a Ele. Ou seja, o que tem agradado ao diabo? Qual é o hábito, pastor, que a noiva ela tem tomado para si? Que a noiva ela tem, aleluia, cometido? O primeiro hábito que a noiva ela está tomando do diabo e está colocando em prática. A noiva está se tornando contendeira. O que é contendeira, pastor? A palavra contendeira significa tramar contra a vida de alguém. A palavra contendeira significa se levantar contra a vida de alguém. A Bíblia diz no capítulo de número 6 do livro do profeta Daniel, que quando Dário ele assumiu o reinado, Dário percebeu que o seu reino ele estava sofrendo dano e que ele tinha que fazer algo para que aquilo viesse parar. A Bíblia diz que decidiu ele agora constituir 120 presidentes, reunir com seus capitães, com seus generais, com seus prefeitos, com seus oficiais, todos aqueles que eram importantes, e reuniu ali e disse que estaria separando 120 para presidente. Só que entre esses 120 presidentes, Dário ele ia constituir 3 príncipes.
Quando Dário está anunciando isso, está muito legal, está bacana, todo mundo está adorando o que o rei irá fazer. Mas de repente, Dário notifica dizendo que está pensando colocar em Daniel como primeiro príncipe entre eles todos, como se fosse Daniel comandar aquela galera que iria ser separado para presidente e príncipe. Quando Dário anuncia isso, eles ficam irritados, eles ficam tão furiosos contra Daniel e começam a murmurar um contra o outro, dizendo: não pode, isso não pode acontecer. Este homem é escravo, este homem veio transportado de Judá, nós estamos de Babilônia, nós estamos do pedaço, e esse homem, de onde ele veio, ninguém sabe. Geralmente as pessoas, elas se deixam levar pelas coisas banais. Pessoas criam situações para ver se destruir a tua vida, para ver se te param, para ver se te derrubam, para ver se te destroem, para ver se acabam com a tua raça. A Bíblia diz que, tendo Daniel ouvido isso, estes homens, eles foram tramar contra a vida de Daniel, reuniram um grupo ali e começaram a investigar a vida de Daniel. Começaram a ver dentro do reino se encontravam alguma falha contra Daniel. Mas a Bíblia diz que Daniel era um homem fiel ao rei, era um homem que respeitava o rei, era um homem obediente ao rei Dário. E não encontraram acusação contra Daniel, porque não havia defeito nele. Então algum deles, de repente, eles olham para o outro e dizem: olha, a única forma de nós destruirmos e acabarmos com ele é se formos dentro da lei do Deus dele. A única forma que nós podemos destruir e acabar com ele. Então o que é que ele diz? Um diz assim: então tive uma ideia, vamos fazer um dito real, e esse dito ele vai ser revogado dentro da lei dos medos e dos persas, ele não pode ser cancelado. Nós vamos escrever da seguinte forma ao rei, vamos dizer ao rei que nós fazemos esse dito, e que no espaço de 30 dias, aquele que for pego fazer uma petição a um Deus primeiro, ou segundo a um homem, se não ao rei, esse venha a ser jogado na cova dos leões. Eles acham legal isso, chegam na presença do rei, apresentam a ele o dito real e comunicam a ele. O rei Dário, ele assina, só que ele assina sem saber o que eles estão tramando. E de repente, eles vão atrás de Daniel. Quando ele encontra Daniel, a Bíblia diz que Daniel estava no seu quarto, e no seu quarto tinha janelas que davam para a banda de Jerusalém. Daniel estava orando, encontraram Daniel orando. Você sabia que quando você tem uma intimidade com Deus, quando você passa a fazer o que agrada ao Senhor, porque você tem um compromisso com o noivo, você não se deixa levar por coisas supérfluas desta vida, não. Aí quando você passa a buscar a Deus, quando você passa a fazer aquilo que agrada ao Senhor, tem pessoas que se incomodam, tem pessoas fracassadas, sem sucesso, pessoas sem chamada, que se levantam contra a tua vida, querendo te destruir, querendo parar você, querendo acabar com a tua chamada. Mas a minha Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em tua vida, ele não terminou, mas ele ainda há de aperfeiçoar. Aqueles homens pegaram Daniel orando, pegaram Daniel pelo braço, o velhinho, já de idade, levaram na presença do rei, disseram: olha rei, encontramos esse aqui orando, e o dito diz que esse tem que ser lançado na cova dos leões. A Bíblia diz que até o pôr do sol, Dário tentou livrar Daniel de todas as formas, não conseguiu. Ele gostava muito de Daniel. Tem pessoas que gostam de você, tem pessoas que gostam de você, tem pessoas que fazem de tudo para te agradar, são teus amigos. Mas por outro lado, tem aqueles que não gostam de você, tem aqueles que não vão com a tua cara. Paciência, tem gente que não gosta de mim, eu vou dar um tiro na minha cabeça. Tem pessoas que não vão com a minha cara, eu vou me matar, eu vou fazer algo para que eles venham se alegrar. Paciência, eu não tenho culpa se eu sou o dodói dos olhos do Senhor. Você não tem culpa se Deus te chamou, te escolheu, te separou para uma grande obra nessa terra. E tem gente se levantando contra a tua vida, com calúnia, pedrada, defamações, falando um monte de mentira contra o teu ministério, tentando abater a tua fé. A Bíblia diz que aquele que te levantou, ele não te abate, ele não te abate, ele não te abate. Quem crê, levanta a mão e dá um glória para Jesus de Nazaré. Pegaram Daniel. Eu imagino eles dizendo: eu quero ver o que vai ser de ti agora, orador. Vai orar, vai clamar, vai buscar o teu Deus. Será que ele vai te ouvir agora?
Dário chegou com um olhar triste com Daniel e disse: Daniel, o Deus a quem tu ora continuamente, a quem tu serve, Ele pode te livrar da cova dos leões. Às vezes você não entende, você está passando uma luta, as pedras estão se aplacando em você, as línguas felinas estão se levantando, o diabo entrega a ferramenta na mão de crente, está dando hoje. Para que lado você está atirando, hein? Deus te chamou, foi para saquear o inferno, não foi para matar o teu irmão, não foi para destruir com o ministério do teu irmão. Deus te chamou, foi para andar lado a lado, braço a braço, juntamente com Ele, numa marcha poderosa, até na glória. Quem crê, levanta a mão, adora o Cordeiro de Deus. Ramandarábia, subinei de cantoroi que ela mandarábia. Daniel foi sentenciado. Muitos já comemoravam, muitos já se alegravam. O inferno preparou o banquete, a mesa preparada, churrasco infernal, Coca-Cola do inferno, está tudo lá, todo mundo esperando o servo de Deus ser exterminado, estraçalhado pelos leões. Deus não é covarde, irmão. Se você anda em verdade com Deus, não tenha medo daqueles que estão se levantando contra a tua vida. Se você é a noiva fiel a Cristo, deixa aqueles que estão agindo em infidelidade com Cristo, eles mesmos vão cair na cova que eles abriram. Eles mesmos vão cair naquilo que eles tramaram contra a tua vida. Pegaram Daniel, jogaram Daniel dentro da cova. Daniel velhinho, cansado. Daniel cai. E quando ele se levanta, todo dolorido, grande foi a queda. Daniel imagina que já está na glória. Os leões, mais de 15 dias sem comer. Daniel levanta. E de repente ele toma um susto, porque a Bíblia diz que havia um anjo de Deus dentro da cova. A minha Bíblia diz, no Salmo 34, 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Você não está só nessa luta, não. Você não está sozinho. Há uma milícia de anjos de Deus te guardando, te protegendo e livrando de todo o mal. Daniel levanta. E ele olha, vê aquele homem grande dentro da cova. E diz: quem é o Senhor? Eu já morri. Ele diz: não, olha, eu fui enviado para te proteger. E os leões não vão me devorar? Ele disse: não, porque quando eu cheguei aqui, antes de ser jogado, eu disse a eles: olha, eu quero fazer um trato com vocês. Se vocês não devorarem Daniel, olha para Daniel. Daniel, sequinho, magrinho, só pele e osso. É crente que ora, que jejua. Vocês não vão querer, isso aí não vai nem assanhar o estômago de vocês. Agora, se vocês não acabarem com ele, tá vendo aqueles gordinhos que jogaram Daniel? Eu dou eles tudinho para vocês. Aí fez o contrato. E quando Daniel caiu, foi protegido pelo anjo, guardado pelo anjo de Deus. A Bíblia diz que Dário foi para o palácio triste, cabisbaixo. Não deixou trazer nada, nem um instrumento musical para ele, nem pão ele comeu, mas jejuou e orou a noite toda por Daniel. Tem gente orando por você, tem gente jejuando pela tua vida, meu irmão. Você não está sozinho nesta luta, não. O inferno quer te ver caído, o inferno quer te ver na lama, o inferno quer te ver ferido. Deus não vai dar esse gostinho para o diabo. Dário passou a noite, Deus de Daniel, livra ele da cova. 6 horas da manhã, Dário triste, se levanta, vai até a cova, chega lá e com a voz triste: Daniel, dá-se ao caso ao Deus a quem tu serve continuamente, ele possa ter te livrado da cova dos leões. Há um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. A minha morreu e te ressuscitou ao 3º dia.
Enquanto eu for fiel a Ele, eu não temo. Pode descer a chuva, pode contender o rio, pode soprar o vento, pode vir Satanás, Chucaveira, Zé Pilinta, Pomba Gira, Maria Mulambo, pode se levantar o inferno, mas aquele é maior na minha vida, Ele é maior, Ele não vai me abandonar não, Ele não vai deixar o inimigo prevalecer, Ele vai dar o livramento e o escape para você. Quem crê, levanta a mão, rasga teu grito e dá glória para Jesus nesta noite, que Ele merece. Diga assim pro teu irmão: não seja contendeiro, não fale mal do teu irmão. Cuidado, a cova que tu abre, tu pode cair nela. Sabe o que Deus ele fez? Tirou Daniel da cova e jogou aqueles que queriam matar Daniel. A Bíblia diz que o rei mandou trazer a Daniel, colocou uma roupa bonita em Daniel, colocou uma coroa na cabeça de Daniel, colocou um anel no dedo de Daniel. Eu acho que você não entendeu, mas eu vou dizer para você: Deus está preparando tudo no mínimo detalhe. Deixa se levantarem, deixa tramarem, deixa contenderem contra ti. Mateus 7,24 diz que a casa não veio abaixo, a casa não caiu quando a chuva contendeu, quando os rios sopraram, aleluia, quando o vento soprou. Alamandarabia subdecanta, alamandarabia subnei. Eu estou te dizendo: deixa falarem mal, deixa te caluniarem, deixa tramar contra você. Deus não vai permitir, Deus não vai permitir. Todo aquele que se exalta, Ele abate, e todo aquele que se humilha, Ele exalta. Deus está preparando o tempo certo para te exaltar diante do teu adversário. Seja fiel. Quem crê, bate palma e dá glória ao nome do Cordeiro de Deus. Segundo hábito que a noiva está adquirindo nesse relacionamento com o diabo, a noiva está adquirindo a porfia. O que é a porfia, pastor? É a disputa. A Bíblia diz, no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 9, versículo 14, Jesus desce do monte e sai ao encontro, depois de uma longa noite orando ao Pai. Jesus desce ao monte e vai ao encontro dos seus discípulos. De repente Jesus se depara com uma grande multidão e se espanta e pergunta: o que é isso? Ninguém responde, todos pasmaram quando viram ele. E ele percebe que alguns escribas estavam contendendo, ou seja, disputando com os seus discípulos. A multidão vê Jesus, se espanta, corre para ele e sauda ele. Jesus pergunta: por que discutis com eles? Aí um da multidão se levanta e diz: Senhor, eu trouxe meu filho para te curar ele, porque ele tem um espírito mudo, e todas as vezes que esse espírito se apodera dele, ele lança ele no chão, ele faz ele ranger os dentes, ele espuma e vai se secando. E eu trouxe ao teu discípulo, disse para ele expulsar esse demônio, e não puderam expulsar. Jesus olhou para os discípulos e disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Hoje não está diferente, meu. A igreja ela não mudou, a igreja é a mesma. Nesse capítulo há uma disputa dentro da igreja, há uma concorrência dentro das igrejas. Quem prega mais, quem canta mais. Eu canto melhor do que aquela irmã. Tem gente que quando Deus está te usando aqui em cima, fica lá atrás fazendo figa, dizendo: Jesus não usa ele não, deixa para me usar daqui a pouco. Tem gente que quando você está pregando aqui, Deus está te usando, aí está dizendo assim: não é Deus que está usando ele, vai me usar daqui a pouco. Aí começa aquela disputa, aquela porfia, e Jesus está dizendo: meu Deus, a noiva está adquirindo, não pode porfiar não há ninguém melhor do que ninguém, todos somos igual, o diferente é o dom. Deus te deu o dom do louvor, então louva ele, não se incomoda com teu irmão. Se Deus te deu o dom da palavra, prega e não tem inveja do teu irmão. Sai dessa vida, não contende, sai! Amandarabi subcantoro que obiaçai. Tem gente, meu irmão, segura. Deus pegou lá do mundão
Aí tirou do lamaçal do pecado, lavou com água, ungiu, vestiu. E quando Deus deu um pouquinho de graça, aí no começo era humilde, havia uma humildade. No começo ela era aquela humildade. Mas quando veio o conhecimento humano, quando ele ficou conhecido no bairro, na cidade, para fora, aí a soberba foi fazendo assim no nariz dele, ó. A soberba fez assim no nariz dela. Aí hoje ele anda, ela anda. E todos aqueles que estão aqui, para ele não vale nada. Você já viu? Tem pessoas, porque eu sou usado no louvor, eu arrebento na igreja, eu sou o melhor. Aí vai embora. Não, porque eu sou o melhor pregador. Quando eu prego, a glória desce, a igreja pula, sapateia, relampeia. Tu não tem nada, nada é teu. A honra é para o Senhor, a glória é para o Senhor. Para com esse negócio de disputa dentro da igreja. Aqui é casa de oração, casa de adoração, casa de louvor. Não é lugar de disputar. Não é não. Não, a noiva não pode. Lá mandarabia subnei de cala mandarabia subcóvia. Não pode adquirir. Não pode adquirir. Olha para o teu irmão e diz assim: não porfia comigo. Não porfia, não disputa comigo. Vamos nos unir. Vamos unir a graça, o conhecimento, a sabedoria, a ciência. Labasubicanta, lamandarábia. E vamos saquear o inferno. Vamos ganhar alma para Jesus. Quem crê, abre a boca, pelo amor de Deus. Dá glória, adora, adora. Adora, adora a Deus. Se fosse daquelas mensagens, né? Que Deus vai dar carro, Deus vai dar a casa, já tinha gente voando. Mas quando Deus está puxando a orelha, diga assim para o teu irmão: você é noiva de quem? De Cristo ou do diabo? Responda para você mesmo. O terceiro hábito que a noiva adquiriu: a noiva está se tornando materialista. O que é materialista, pastor? É adquirir bens materiais. Fala para o teu irmão, aperta o cinto, porque o bambu vai entortar. O que é materialista, pastor? Adquirir riquezas materiais. A Bíblia diz, no capítulo de número 12, a partir do versículo 13, segundo o evangelho que escreveu Lucas, Jesus estava no meio de uma multidão pregando, falando do amor do Pai, da salvação. Aí de repente mete a cara e grita: mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus olhou com cara de bravo para ele e disse: vem cá, bicho, quem pôs a mim entre vós como juiz ou repartidor? Jesus olhou para os discípulos e disse: olha, acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância de bem que possui. Quando Jesus ele fala isso, aí ele aproveita o embalo, já vai com uma parábola. Olha, havia um certo homem rico. Esse homem tinha um celeiro, estava abarrotado de mantimento, riquezas, e a sua fazenda havia produzido em abundância. E esse homem ficou preocupado. Ele chegou um dia e olhou e disse: o que farei? Está sobrando alimento, está estragando, e eu não tenho onde armazenar. Aí ele diz: já sei, tem uma ideia. Eu vou derrubar o meu celeiro, vou edificar outros maiores, vou recolher toda a minha riqueza e vou dizer à minha alma: alma, tem bens para muitos os dias, para muitos meses, para muitos anos. Agora come, bebe, folga e descansa. De repente uma voz bradou do céu dizendo: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tu tem preparado, para quem será? Assim é todo aquele que para si junta riqueza e não é rico para com Deus. Sabia que a igreja, a noiva, ela está desse jeito? Muitas pessoas hoje
elas vêm não com o intuito de adorar a Deus, não com o intuito de glorificar a Deus. Elas não entram na igreja pensando na sua salvação. Ela não vem buscar pela sua casa, pela sua família. A noiva está se tornando materialista. Tem crente que já fez campanha atrás de campanha e até hoje não adquiriu nada. Sabe por quê? Porque enquanto teu coração estiver voltado para os bens materiais, Deus não vai te abençoar. Pastor, que negócio é esse? Mateus 6,33, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Enquanto tu estiver no pecado, Deus não vai ouvir a tua oração. Onde que está isso, pastor? João 9,39, se não me falha a memória. Deus não ouve oração de pecador.